que sustenta a sua esperança quando a vida não acontece exatamente do jeito que você imaginou, da forma como você planejou? Todos nós, na verdade, somos movidos por algum tipo de expectativa. A gente espera que o amanhã seja melhor, né? Quando a gente está passando por um momento de dificuldade, a gente entra no carro e coloca a playlist do Jota Quest, né? Dias melhores virão, né? E a gente se apega a essa fala, a essa coisa de que as coisas vão melhorar. A gente espera que o amanhã seja melhor, que as coisas se encaixem, que aquilo que hoje está difícil, que aquilo que saiu do eixo de alguma maneira se resolva. E é essa expectativa, esse tipo de esperança no nosso coração que faz com que a gente consiga levantar da cama nos dias ruins, continuar tentando, seguindo em frente. Mas tem um problema aqui. Muitas vezes as nossas esperanças, as nossas expectativas, elas são frágeis, porque elas funcionam e até funcionam em uma medida em que as coisas ainda estão razoavelmente sob o nosso controle, mas elas não resistem quando tudo se quebra. Quando a gente vive uma perda, quando a gente vive uma crise, uma frustração profunda, aquilo que parecia firme, aquela nossa expectativa, aquela nossa força de vontade, aquele nosso viés até otimista, acaba ruindo. E é exatamente em momentos assim que nós percebemos algo muito difícil de admitir. Talvez a nossa expectativa, a nossa esperança estejam em coisas que não podem sustentá-las. Agora pensa, e se existisse de fato uma esperança que não pudesse mudar, uma esperança que não fosse circunstancial, uma esperança que não dependesse de momentos, uma esperança que não se desgastasse com o tempo e que nem a própria morte pudesse destruir? O apóstolo Pedro escreve para algumas pessoas que estavam vivendo exatamente esse tipo de pressão, de perseguição, de lutas, de adversidades, e ele não aponta para uma solução superficial, nem sequer passageira. Ele aponta para um acontecimento, para trazer esperança verdadeira, para trazer alento, consolo e abrigo. Sabe o que ele faz? Ele aponta para um evento, para um acontecimento real. Ele aponta para a ressurreição de Cristo. E ele nos mostra que a partir da ressurreição surge algo novo, uma nova vida para nós, uma nova esperança, uma nova forma de nós enxergarmos tudo à nossa volta. Eu quero nessa manhã convidar você a me acompanhar na reflexão desse texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Eu vou fazer aqui a leitura do versículo de número 3 até o versículo de número 12. Vou fazer essa leitura na NVT, na nova versão transformadora. Você pode acompanhar na versão que você tem aí na sua mão, no seu celular. Mas o desafio, você sabe, ainda essa semana, volte esse texto, revisite esse texto. Leia e releia esse trecho da palavra de Deus, que nos diz o seguinte: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo. Como? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora então nós temos uma viva esperança. E uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu.
Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam, e ainda que não vejam, agora creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação, investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Foi-lhes dito, suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora, essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso, que até os anjos anseiam observar. Oremos, queridos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Queridos, Pedro está escrevendo aqui na sua carta a alguns cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, que estavam dispersos, vivendo como estrangeiros em sociedades que não compartilhavam da sua fé. Eles eram minoria, frequentemente incompreendidos e em muitos casos e muitas vezes eram perseguidos. Seguir a Cristo tinha para eles um custo, um preço, um alto preço, e isso gerava perguntas muito profundas. Será que vale a pena? Será que vale a pena continuar alimentando essa minha fé, acreditando naquilo que eu acredito, vivendo como eu vivo? Como que eu vou permanecer firme diante das adversidades, diante das lutas, diante das perseguições? Como que eu vou lidar com o sofrimento que rouba de mim a alegria e a expectativa? Pedro responde então a essas perguntas, a esses anseios, a esses questionamentos, reposicionando o coração deles. Ele não começa com imperativos, mas com indicativos. Ele não começa dizendo o que eles têm que fazer, mas lembrando aquilo que Deus já fez. Esse texto então se torna uma declaração teológica encharcada de esperança. A vida cristã, ela só pode ser compreendida corretamente à luz da ressurreição. Não dá para olharmos para a nossa vida como discípulos e discípulas de Jesus, alheios à ressurreição. Até porque, como certa vez escreveu o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, nós cremos em vão, a nossa fé não vale nada. Mas à luz da ressurreição, tudo é ressignificado. Então, tudo que Pedro vai dizer aqui, um novo nascimento, herança, perseverança, salvação, missão, tudo isso flui não de uma ideia, mas de um evento central, um evento que é capaz de mudar a nossa maneira de enxergar e de viver. Quando os discípulos de Jesus, após sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, são perseguidos, são presos, o simples olhar deles causava nas pessoas perplexidade. Porque eles olhavam para aqueles homens, ouviam os relatos do Cristo ressurreto, e eles diziam, de fato, eles o viram, de fato, eles o viram. É isso que acontece. A ressurreição e a compreensão da ressurreição muda
tudo para nós, muda a nossa maneira de viver. É uma nova vida que nós experimentamos vindo da parte de Deus a partir da ressurreição. Nesse sentido, refletindo sobre a nova vida que nasce da ressurreição, nós podemos afirmar que a ressurreição de Cristo nos faz nascer de novo para uma esperança viva. Repare, versículo 3, por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, experimentar um novo nascimento por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós que estávamos distantes de Deus, em rebelião contra Deus, escravizados pelo nosso próprio desejo, pela nossa própria autonomia, podemos experimentar novidade de vida. Isso é sensacional. O plano estabelecido por Deus chega ao seu ápice. Afinal de contas, se nós havíamos voltado as costas para Deus, se nós havíamos nos separado, nos desconectado de Deus, estávamos incapazes de encontrar um caminho de volta, estávamos, na verdade, mergulhados na dor, no sofrimento e na morte, impossível de conseguir traçar um caminho de volta pela nossa performance. Afinal de contas, o padrão de bondade de Deus é o próprio Deus. Estávamos aí à mercê dessa luta em nosso coração que nos escravizava, chamado pecado, mas por amor somos trazidos de volta com a ação de Deus em Cristo Jesus, aquele que morre a nossa morte. Jesus é aquele que paga o preço dos nossos erros, das nossas falhas, da nossa dívida. E como é que funciona isso, pastor? Olha só, a Bíblia diz o seguinte: o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. E onde há pecado, há morte. Mas se não tem pecado, a morte não pode prevalecer. Jesus, aquele que não havia pecado, o Deus encarnado que entrou na história e viveu de maneira perfeita, se coloca como sacrifício vivo e eficaz por nós, e ao se entregar e morrer a nossa morte, nem sequer a morte pode vencê-lo, então ele ressuscita, e isso é fundamental. Isso é fundamental dentro da nossa perspectiva teológica. É por isso que, como eu disse, Paulo vai afirmar: se não há ressurreição, não há execução cabal do plano, não há pagamento de dívida, nós ainda estamos mortos. Mas se há ressurreição, agora nós podemos experimentar uma nova vida. E uma nova vida significa uma nova vida. Exatamente isso. Nós não estamos mais presos àquilo que nos escravizava. Os nossos desejos e as nossas vontades que nos impediam de sequer perceber quem nós éramos e Deus era. Agora, pela ação do Espírito Santo, que abriu os nossos olhos, nós conseguimos perceber quem nós éramos, o que Deus fez, e somos trazidos de volta para esse relacionamento, para essa intimidade. Então, o grande ponto de partida é que a ressurreição de Cristo, ela também nos faz nascer de novo. Ela nos dá uma nova oportunidade, ela nos dá uma nova vida, que seria impossível de ser vivida por nós mesmos. E isso nos garante uma certeza e uma convicção. A ressurreição de Cristo garante uma herança que agora nós temos e que não pode ser perdida. Essa é a grande alegria e satisfação que nós temos. É por isso que nós temos tanta convicção e esperança. Olha só, agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam efetivamente essa salvação. Nós sabemos que agora, por conta da ressurreição de Cristo, nós um dia estaremos com Ele. No dia que os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, o próprio Jesus estará diante de nós e enxugará dos nossos olhos toda lágrima.
É isso que enche o nosso coração agora, não de uma esperança passageira, uma expectativa de que dias melhores virão, mas uma certeza eterna de que o Senhor Jesus enxugará as nossas lágrimas. E é isso que gera no nosso coração paz que excede todo entendimento. É isso que faz com que a gente ressignifique a nossa maneira de enxergar todas as coisas, inclusive a morte. Eu sempre costumo brincar, né? É por isso que a gente canta em velório de crente, que é uma coisa estranha, né? As pessoas olham ali, um monte de gente cantando, e elas falam, mas morreu? Eles estão cantando? O que é isso? Mas a gente canta, a gente celebra a vida, porque nós sabemos que a morte não é o fim, talvez seja só o começo. Como eu gosto de dizer, sempre parafraseando o escritor irlandês C.S. Lewis, as nossas aventuras aqui nada mais são do que a capa e a primeira página do livro da nossa verdadeira história que ecoa na eternidade. Essa é a certeza que nós temos. É por isso que mesmo diante de lutas, de um diagnóstico terrível, de frustrações nas mais variadas áreas da nossa vida, ainda que a tristeza seja a nossa companhia, no fundo, nós temos uma esperança verdadeira, aquilo que gera paz que excede a razão, porque nós sabemos que um dia nós estaremos de volta ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, e nada pode tirar isso de nós. A nossa teologia reformada, ela sempre enfoca a dinâmica da perseverança dos santos, a certeza que nós temos, que nós vamos perseverar. Sabe por quê? Porque graças a Deus não depende de mim e de você. Porque eu e você temos aquela tendência de desistir, de desanimar, né? A gente não consegue fazer nem as coisas que a gente inicia, a gente começa as coisas e para, começa as coisas e para. Mas não é assim com a nossa salvação. Não é algo que você tem e depois, como num estalar de Deus, você não tem mais. Nós temos uma segurança na nossa salvação. Por quê? Porque ela se torna possível a partir da ressurreição de Cristo, aquele que venceu a morte. Não é uma certeza que está ligada à nossa capacidade de performar bem uma semana e na outra não. É uma certeza que aponta para aquilo que Cristo fez definitivamente na cruz e que é provado com a sua ressurreição. Garante para nós essa certeza, essa convicção de que um dia nós estaremos no lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E sabe o que isso gera? Isso gera uma nova perspectiva de vida, uma nova compreensão das coisas. Redefine, inclusive, o sentido das provações para nós. Que é isso que Pedro está tentando trazer para aqueles primeiros leitores que estão passando momentos de grande provação, perseguição e adversidade. Ele está fazendo com que eles percebam que até a maneira da gente enxergar os dias difíceis, por conta da certeza que nós temos da ressurreição, muda tudo. Nós não estamos aqui com um discurso de que nada vai acontecer de ruim, que tudo vai ser maravilhoso. Isso não existe. O próprio Senhor Jesus sofreu no seu corpo até a morte, e morte de cruz. Mas ele venceu a morte. Isso ressignifica a forma de olhar para o nosso sofrimento. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. A sua fé está sendo experimentada. Ele usa aqui a expressão, é como o ouro que está passando no fogo, sabe? Está sendo provado e refinado. Ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Então, ou seja, isso é muito mais efetivo do que simplesmente o ouro passando pelo fogo. Isso vai resultar em louvor, glória e honra no dia em que Jesus for revelado. Nós vivemos aqui na história um mundo instável. Ainda que os nossos olhos sejam abertos para uma nova realidade, ainda que agora nós saibamos que em Cristo Jesus, por sua morte e ressurreição, nós temos paz com Deus, somos reconciliados e que um dia estaremos com Ele, nós ainda vivemos em um mundo instável.
Esse é o grande desafio. É o desafio de olhar para o lado, olhar para a nossa semana, olhar para os nossos relacionamentos, olhar para a nossa saúde e percebermos que a gente vai enfrentar lutas. E percebermos que às vezes as coisas não vão acontecer como a gente gostaria. E a gente vai ter que lidar com essas provações. Agora, tudo isso tem uma dinâmica de nos moldar e nos preparar para aquilo que Deus está construindo na nossa própria história. O convite de Deus não é para que agora que os nossos olhos foram abertos e nós conhecemos ao Jesus ressurreto, nós vivamos sem nenhum tipo de adversidade e vivamos uma vida maravilhosamente perfeita. O propósito de Deus para mim e para a sua vida é que nós possamos viver da melhor forma possível uma jornada para a maturidade. Se tem uma coisa que eu posso garantir para você, é que amadurecer, crescer, dói. É aquela fala que eu já disse aqui algumas vezes, né? De levar a criança reclamando de dor e o médico dizer: calma pai, calma mãe, é dor de crescimento, né? O osso está crescendo e crescer dói. Se crescer em estatura dói, meu amigo, minha amiga, você consegue imaginar como dói crescer emocionalmente? Como dói crescer espiritualmente? O processo de desenvolvimento, de crescimento, de amadurecimento, ele não é algo que se dá somente com tudo indo da maneira melhor possível. Muito pelo contrário. O processo do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, muitas vezes se dá na angústia, na dor, na perda. Sabe aquela típica frase de mãe, né? Toda mãe gosta de dizer, né? Assim, quando perder vai dar valor, né? Sabe aquela coisa assim? Essas coisas de que a gente vai vivendo as provações e quando a gente passa por elas, de fato, a gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. A sua luta, a sua angústia, ela molda e ela forma o seu caráter. Ela está te levando para o lugar aonde Deus quer te colocar, que é o quê? Seres humanos, homens e mulheres maduros que refletem o caráter de Cristo. Olha só o desafio disso. Nós que estávamos ali, completamente abandonados, mortos, os nossos delitos e pecados, escravos, somos libertos pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus para uma nova vida. E Deus não apenas nos salva, mas agora Ele nos coloca em um caminho para que nós possamos ser semelhantes ao próprio Cristo. Ele está redefinindo o nosso caráter, para que o nosso caráter possa refletir o caráter do próprio Cristo, para vivermos de forma plena e madura essa nossa vida e espiritualidade. E isso custa, e custa muito. Ah, pastor, mas é tão difícil. Essa é a nossa realidade. Eu sei, às vezes você vem para um tempo como esse, em uma comunidade cristã, domingo de Páscoa, e tudo que você queria ouvir é uma palavra otimista de que amanhã, quando você abrisse os olhos, todos os seus problemas estariam resolvidos. E você vai ouvir hoje aqui completamente o avesso disso. Você vai dizer que, sim, existe uma possibilidade muito grande de quando você abrir os olhos amanhã e acordar, os problemas ainda estejam lá. As lutas, as perseguições. Mas sabe o que você vai ouvir de diferente aqui? É que você não está sozinho. O Senhor Jesus, aquele que foi afligido, homem de dores, aquele que carregou sobre si as nossas dores, está conosco. Ele está do seu lado, carregando você nos seus braços, se for necessário.
O Senhor é conosco. Ele é que faz com que nós tenhamos essa convicção de que mesmo diante das provações, nós já somos mais do que vencedores. E isso aponta para um grande propósito, de que há reconciliação e que nós agora nos tornamos alvo e agentes desse ministério. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação, investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça que é preparada para vocês. E agora essas boas novas que foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu, nós recebemos da parte de Deus esse anúncio, boas novas. Nós ouvimos as boas novas da ressurreição. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, mas Ele ressuscitou, Ele não permaneceu morto, Ele venceu a morte. Você pode ter o coração cheio de esperança, você foi reconciliado com Deus, e agora vai transborde dessa mensagem. Viva essa missão. A ressurreição aponta para esse propósito. Essa mensagem que foi predita, essa mensagem que foi vivenciada em Cristo, e essa mensagem que agora nós carregamos e que atende aos questionamentos daqueles que estão à nossa volta, muitas vezes cansados, sobrecarregados e desanimados. Que a mensagem da ressurreição ela possa, de fato, mexer com a gente. Eu acho que já citei aqui mais de uma vez na igreja, mas tem um filme que mexe muito comigo, né? Que conta a história de uma investigação sobre a ressurreição de Cristo, né? Titulado Ressurreição, e esse filme acompanha um soldado romano que tem ali a responsabilidade de investigar sobre a morte de Jesus, onde é que estava o corpo, o que de fato aconteceu, e ele então tem um encontro real com Cristo, e ao final dessa história, desse filme, ele é questionado por alguém: você acredita nisso que você está falando? E ele responde de uma maneira que me impressiona. Ele diz assim: eu acredito que eu nunca mais serei o mesmo. Se você teve contato com Cristo ressurreto, se Ele se coloca diante de você e te chama para uma caminhada, você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será a mesma. É impossível. Tudo muda, tudo é ressignificado. Pensando então sobre tudo isso e aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, eu chego ao final deixando para você algumas perguntas. A sua esperança, ela está viva de fato, independente das circunstâncias? Ou ela é momentânea, depende do momento? Lembre-se, somente o Cristo que foi ressuscitado, o ressurreto Jesus, pode sustentar uma esperança real, uma esperança que não morre, uma esperança que não é passageira, que não depende de estar tudo bem. Você já experimentou de fato essa nova vida, esse novo nascimento? Ou talvez você ainda só tenha ouvido a respeito de Deus? A nova vida só é possível por meio da ressurreição de Jesus. Se Jesus não ressuscitou, a gente crê em vão. É isso que nos move. A ressurreição fez com que aqueles primeiros discípulos estivessem dispostos a caminharem na direção da morte, do martírio, defendendo essa verdade. Vou te contar uma coisa. Acho que as pessoas dificilmente
estariam dispostas a morrer por uma mentira. As pessoas morrem por ideologias, por convicções, mas elas não morrem por mentiras. Aqueles homens viram e acreditavam, e agora viviam em uma nova perspectiva por conta da ressurreição de Cristo. E eles estavam dispostos a entregar a própria vida se fosse necessário, por conta dessa verdade. Como que você tem interpretado as suas lutas, as suas provações hoje? Lembre-se, em Cristo, o sofrimento não é o fim da história. Jesus foi morto, Ele foi crucificado, Ele sofreu, Ele foi homem de dores, mas Ele também ressuscitou. Esse é o meio pelo qual Deus refina a nossa fé e prepara para que a gente possa experimentar a glória. As nossas provações aqui nos amadurecem, as nossas perdas, o nosso luto, as nossas frustrações, elas moldam o nosso caráter e elas apontam para o caráter de Cristo. Você vai continuar passando lutas em um mundo instável, mas você não está sozinho. Você passa pelas lutas como? Com esperança. Por quê? Porque você sabe que Cristo venceu. Você já conhece o fim da história, você já foi lá no final, você já leu a última página. Em Cristo nós nos tornamos mais do que vencedores. É por isso que o nosso coração se alegra. É por isso que mesmo no momento de dor e dificuldade, a gente pode dizer, mesmo aqui, Senhor, nós damos graças, porque nós sabemos que o Senhor é conosco. O Senhor não nos abandona. O Senhor nos amou e nos amou até o fim. E o pior sofrimento foi o Senhor que levou sobre si. O Cristo ressuscitado é de fato o centro da sua fé, da sua vida. Lembre-se, sem Ele não há esperança viva, mas com Ele tudo é transformado. O Senhor Jesus é aquele que é capaz de fazer novas todas as coisas. Então, viva a partir da ressurreição. Não apenas celebre, hoje nós celebramos o domingo de ressurreição, mas vá além, viva como alguém que foi alcançado por ela. Quando o medo vier, lembre-se, Cristo venceu a morte. Quando a dor pesar, lembre-se, esse não é o fim da sua história. Quando o futuro parecer incerto, lembre-se, a sua herança está segura, nós vamos perseverar. Leve essa esperança às pessoas ao seu redor, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Traga alento, porque é isso que Jesus faz. Não como teoria, mas como uma realidade visível na sua vida, transborde do Evangelho. Fale de Cristo, aponte para Cristo, viva de forma que outros vejam que há algo diferente em você, assim como eles olhavam para aqueles discípulos e diziam: de fato eles estiveram com Jesus, de fato eles viram o Cristo ressurreto, porque Jesus ressuscitou, a morte não tem mais a palavra final, e a vida que nasce da ressurreição, ela permanece firme por toda a eternidade. É a nossa certeza, é a nossa esperança real. Essa é a esperança na qual eu e você podemos nos firmar. Porque Cristo ressuscitou. Quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, nós estaremos com Ele. Ele enxugará nossos olhos de todas as lágrimas. Nós viveremos também a ressurreição. Eu convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Quero orar pela sua vida. Deus eterno, muito obrigado por tão grande amor demonstrado no Calvário, pelo sangue derramado naquela cruz. Mas também nós somos gratos, Pai, porque
o Senhor faz tudo de uma maneira tão eficaz, maravilhosa, que Jesus morreu, mas Ele não pode ser parado pela morte. Ele venceu a própria morte, ressuscitou ao terceiro dia, e agora enche o nosso coração de esperança, de paz. Nós sabemos que um dia estaremos com o nosso Senhor, e isso nos enche de alegria, isso ressignifica a maneira como a gente vive, onde a gente coloca de fato a nossa segurança, não nos nossos bens, não na nossa capacidade cognitiva, não nos nossos relacionamentos, mas a nossa esperança está na ressurreição, porque Cristo ressuscitou, nós podemos crer que um dia ressuscitaremos também, aleluia. Essa é a nossa certeza, Pai. Isso nos faz viver de forma completamente diferente. Que o Senhor derrame sobre nós da sua graça, da sua misericórdia, da sua paz. Que mesmo em as provações nós possamos nos perceber refinados como ouro no fogo, sendo preparados e amadurecidos nessa jornada. E que um dia, enfim, possamos nos perceber salvos além do rio, diante do Cristo ressurreto, vivendo eternamente como aqueles que são feitos mais do que vencedores. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.